Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração, falando sobre a cronometragem MTB. No vídeo passado nós falamos a respeito da configuração, então como realizar um cadastro, uma importação de atletas, como configurar a prova. Vamos entrar, porque essa prova já foi criada. Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, é interessante que vocês vejam para ver como foi realizada essa configuração. Então aqui, só para relembrar, nosso cadastro já está pronto, o sistema se baseou no arquivo em Excel para poder pegar essas informações, nós realizamos as configurações devidas, ele realizou o relacionamento de cada atleta, jogando para as faixas etárias correspondentes que nós cadastramos, e agora aqui já está tudo pronto, a gente pode dar sequência a nossa cronometragem. Aqui, se vocês repararem, ainda não está com status pronto. Então, o que ele pergunta? O que ele exige? Chip e atleta. Atleta já foi cadastrado, porém ele continua mostrando aqui. Por que ele continua mostrando? Porque o atleta, essa informação, ele precisa do chip para que essa informação suma. Então, uma vez que você vai preencher o chip, os dados do chip, as duas informações vão desaparecer. Nós vamos ver isso agora. Então, o que nós vamos precisar fazer? Cadastrar o chip. Para quem for trabalhar com cronometragem manual, de qualquer forma nós temos que inserir os chips, mesmo que sejam fictícios, porque o sistema ele depende dessa informação para poder realizar o cálculo, mesmo que seja cronometragem manual. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos inserir esses chips fictícios, tá? E nós vamos fazer a cronometragem manual, mas para quem tem equipamento, o processo é o mesmo. Então vamos lá, a gente precisa vir aqui em chip, e nós precisamos associá-los. Aqui nós estamos falando de chips fictícios. O que ele precisa? Nós vamos realizar uma associação automática, porque nós vamos inserir chips fictícios. Lembrando que para quem for trabalhar com equipamento, vocês têm que colocar o chip referente à compra que vocês fizeram com o fornecedor. Tá? Então, o meu aqui, como vai ser fictício, eu vou colocar o ID 123, número de peito 1, e número final, que é o número de peito do atleta, vou colocar, se eu não me engano, para esse evento vai até 600. Vou colocar 1000, não tem problema. Por ser fictício, eu posso pôr a numeração que eu quiser. Contanto que respeite o range da numeração que está no cadastro. Então aqui eu vou colocar 24 caracteres, também é indiferente para quem for fazer cronometragem manual. 2 números à esquerda. Vou colocar iniciar. Ele já está fazendo aqui a minha associação automática. Aí eu posso também realizar uma importação, caso eu compre chips do fornecedor, ele me passa uma relação em Excel, eu consigo fazer essa importação. E vamos ver, ó. Aqui ele já informou, bom, você associou 1000 chips e você tem 320 atletas, porém 52 não foram associados. Quem foram eles? Foram a da dupla masculina, que começa com 5.000. Então ele ainda informa para você quais os chips que não estão associados. Preciso relacionar? Precisa. Então na sequência de 5.000, nós vamos vir aqui em chip, novamente, associar, realizar a associação automática, ID 123, vou começar do 5.000 e vou até o 5.500, que é a numeração máxima que deve ter ali no cadastro. Vou pôr aqui 24 caracteres, 2 números à esquerda. Pronto, fez a minha associação. Então, eu preciso dessa associação se eu for fazer uma cronometragem manual e não tiver equipamento. Para quem tem, precisa realmente. E precisa estar relacionado com os chips que vocês compraram. Então, vamos lá. Aqui nós estamos prontos. Ainda não está configurado. Vamos ver o que falta. Falta configurar o sistema. Então, eu venho até aqui, ó, configuração, sistema, e aqui eu informo o tipo de prova que vai ocorrer. Eu vou selecionar corrida. Vocês vão reparar que aparece aqui a opção de mountain bike. Por que eu não estou relacionando mountain bike? Quando eu relaciono mountain bike, todo relatório que eu for gerar, ele vai mostrar lá no final a opção de do not finish e do not start. Quer dizer, aqueles atletas que
não participaram da prova e aqueles atletas que largaram e não chegaram. Esse relatório é interessante gerar no final da prova. Se a gente selecionar mountain bike, toda vez que a gente for gerar esse relatório, vai sair a informação de atletas que não chegaram, sendo que assim, eles largaram, mas ainda não completaram a prova. Então vai sair. Se vocês optarem pelo mountain bike e preferir que saia esse tipo de relatório, sem problema nenhum. Esse é a diferença entre corrida e mountain bike. Eu vou colocar corrida para não sair constantemente aquela informação. Depois eu volto para mountain bike no final da cronometragem para vocês verem como vai funcionar. Vou colocar aqui corrida, e aqui eu sou obrigado a colocar um leitor de comunicação. Se eu estiver fazendo cronometragem manual, eu tenho que colocar, mas isso não vai interferir em nada. Seleciono um qualquer, vou selecionar o tag recepção e vou confirmar. Se eu confirmar sem colocar nada, ele vai exigir. É por isso que eu sou obrigado a pôr. Pronto. Minha corrida já está configurada. Percebe que aqui o status está mostrando configurado e já está pronto para começar a minha prova. Vou utilizar a cronometragem manual, que ela é mais rápida, mas eu posso me conectar ao leitor. Aqui eu estaria conectado ao leitor tag FX7400 e passaria os chips. Só que como eu tenho que selecionar chip a chip, vai ser mais fácil eu digitar. Tá? Então o processo para quem está fazendo cronometragem manual ou com equipamento vai ser o mesmo. Vamos supor que 8 horas largou. Vamos colocar 9, né? Já estamos com 9 horas aqui. Ó. 9 horas largou acho mais fácil pôr 8, vou pôr 8 horas, bem, para facilitar o desconto. Então tem outros critérios aqui. Então 8 horas largou a Pro ou a Sport. Vamos ver o que nós temos. Modalidade Pro, a principal, 8 horas. A primeira largada foi às 8 horas. Largou, se for cronometragem manual, eu só vou anotar o tempo de desconto. Para quem tem equipamento, provavelmente vai querer pegar a saída desses atletas. E aí fica interessante, de repente, usar aquela opção mountain bike para quem tem equipamento, para gerar o relatório no começo. Então, largou às 8. Então, põe aqui 8 horas, largou. Isso quer dizer, ó, aqui no meu horário está 9h08. Eu tenho 1h08 de prova. Então, por mais que tenha largado, eu posso vir a qualquer momento e fazer a configuração. Porque os atletas já largaram, eu só estou aguardando eles chegarem. Só que 8h30 largou a categoria esporte. Então, eu preciso informar para o sistema essa diferença, porque a princípio ele está entendendo que todo mundo largou às 8, e não é verdade. Então, eu venho até aqui, ó, tempos de largada, e informo que masculino e feminino da modalidade esporte largaram às 8h30. Ele sempre se baseia na primeira largada, então eu tenho que fazer esse desconto. Então, 8h30 menos 8 horas são 30 minutos de diferença para o esporte. Clique em confirmar e vejo que ele já fez a minha atualização aqui com os descontos. Então, quando o atleta começar a chegar, ele já está pronto para fazer esse desconto. Vamos supor que 8h40 largou a Light. Então, são 40 minutos depois da primeira largada. Eu sempre me baseio na primeira largada. Então, eu venho até aqui, ó. Light largou 40 minutos depois da primeira. Largou às 8h40. Confirmo. Ele vai mostrar aqui embaixo essa diferença de 40 minutos. Ó. Então ele vai fazer o desconto de 8 horas menos esses 40 para poder equilibrar o tempo. E vamos supor que 50 minutos depois da primeira largada largou turismo. Então põe aqui 50. E aí confirmo. Então a minha configuração já está pronta. Isso caso eu tenha largadas diferentes. Se for uma única, eu não preciso utilizar esse recurso. Tá? Clico aqui na minha cronometragem manual. E agora fico aguardando os atletas chegarem. Vamos começar a digitar? Já está chegando os atletas. Então vou digitar o número 1, que chegou. Veja que ele já fez o desconto. Então desconto baseado na primeira largada. Foram um dos primeiros. 1h10, ó. Então vamos começar a digitar. 2, 3, 4, 5... que são o pessoal da Elite. Vamos supor que agora está chegando algum atleta de faixa etária. Então, acho que é o número 11. Então, lembra que eu falei que o código ia aparecer na visualização? Então, isso aqui é importante. Ó. Eu sei que é da modalidade Pro, da categoria Elite, e aqui é da faixa etária, porque não está aparecendo nada. 12, chegou 13, 14,
15, 16. Vamos colocar alguns da modalidade esporte, que é o 200, a partir do 200. Então vamos começar com 210. Ó, então 210, começou a chegar feminino, 211, 12. Então aqui, ó, eu sei que é esporte por causa do código que eu coloquei. 213, 214, 215, 216. Aqui apareceu o atleta não cadastrado, mas como o chip está associado, ele vai mostrar. Mais alguns do esporte, 300, 306, 7, 308, 309. Vamos colocar alguns do light. O que eu tenho de light aqui, a numeração? 600, então a partir dos 600. Então 601, não, ainda está esporte. Vamos colocar 606, ó, agora mostrou light. 610, 620, 621. Então, ó, mostra light aqui, feminino. Vamos ver se a gente acha algum no masculino. 635. Agora mostrou, light masculino. 637. Então aqui tudo é cronometragem manual. E perceba que ele já está fazendo os descontos devidos que nós aplicamos. Tá? Vamos só agora aplicar o turismo. Só para a gente poder começar a gerar os relatórios. De turismo, eu tenho na modalidade. Desculpa, modalidade turismo. Deixa eu organizar aqui, a gente já vê. Turismo é a partir do 100. Então, ó, 100, 101, 102, 103. Por aqui, pelo código, eu consigo ver que é turismo. 104 e por aí vai. Bom, pessoal, o sistema ele tem diversos recursos que, se não der tempo de explicar nesse vídeo, eu vou estar falando na próxima. Então, vamos imaginar que a gente está dando continuidade à nossa cronometragem e ela está ocorrendo, tá ok? Um dos recursos interessantes é, por exemplo, essa estatística. Aqui eu consigo visualizar quantos atletas chegaram. Então, eu já tenho um controle a respeito de cada modalidade ou de cada categoria que tiver aqui. Então, a esporte masculino, aqui é no geral. No geral ele mostra 5, mas o que importa para mim é a faixa etária. Então tem que prestar atenção. Vamos pegar aqui, ó, esporte de alguma faixa, ó, light masculino sub-30. Chegaram 2 atletas e o total que eu tenho são de 13. O interessante desse recurso é que você consegue realizar uma impressão automática. Então, se você vier aqui em configurar a impressão automática, eu consigo dizer para o sistema, aqui eu tenho que falar quantos eu quero que os atletas cheguem. Então, ó, define o número de colocação a ser impressa. Eu quero 3. E somente imprimir quando chegar a quantidade de quantos atletas? 3. Esse recurso é utilizado por causa de tempo líquido, caso exista. E aqui eu vou falar que é por tempo bruto. E ele pergunta, bom, para quem você quer aplicar? Ó, eu quero aplicar, eu seleciono o atleta, ó, eu quero aplicar para sub-25. Ele já fez aqui, acho que aqui eu já tinha, ele já tinha feito o que eu tinha testado. Mas vamos pegar esse Pro. Vou confirmar. Ó, percebe que ele já fez aqui também a minha configuração. E caso eu queira imprimir automaticamente, eu vou selecionando aqui e confirmo nessa etapa. Existe um vídeo que eu explico como faz a configuração automática. Bom, pessoal, vamos para relatório agora. Relatório, ó, eu vou selecionar o Pro, eu quero gerar a Elite. Eu clico aqui em Geral, Categoria, quero selecionar Elite. E aí eu confirmo. Ele vai trazer todos os atletas de Elite que completaram a prova. Vamos gerar o faixa etária? Faixa etária, lembra que todo aquele processo que nós fizemos de cadastro? Então, se eu gerar a faixa etária aqui de Pro, eu não sei se tem pela digitação, mas vamos ver. Confirmar, ó, tem alguns aqui, ó. Ele vai mostrar a faixa etária. É porque só mostrou uma aqui no caso, que é acima de 48 anos. Mas se eu selecionar outras faixas, vamos ver aqui no Pro, a partir do número 25. Então vamos colocar só mais alguns para a gente dar continuidade depois. Ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos gerar aqui o nosso relatório. Vou salvar, porque a cada 1 minuto ele salva essas informações para poder mostrar. Então eu preciso mostrar isso aqui de uma forma mais rápida. Então aqui, ó, Pro, faixa etária, masculino. Vamos confirmar? Ó, vou imprimir.
E ele já trouxe aqui toda a faixa etária dos atletas de Pro, sem a necessidade de estar selecionando faixa por faixa. Eu quero os 3 primeiros colocados. Se eu confirmar e imprimir, ele vai mostrar os 3 primeiros colocados das faixas conforme vai chegando. Bom, pessoal, eu vou fazer outro vídeo dando continuidade à cronometragem para vocês verem todo o funcionamento e todos os recursos que existem no sistema, porque tem bastante coisa interessante e uma aula só fica maçante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e até a próxima, bem breve, onde estarei dando essa continuidade.